Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o discente Jussir Lian, tá bom? Hoje a gente está dando início ao nosso módulo 2, que vai trazer bastante coisa bacana para vocês, tá? A gente vai tratar inicialmente dos processadores de texto, tá? A gente vai dar uma desbravada nesses processadores e como que eles impactam, né, de forma positiva no ensino e no decorrer do dia a dia, tá bom? A gente compreende, né, os processadores de texto como ferramentas que desempenham um papel fundamental, né, na era que a gente vive hoje, na era digital, oferecendo uma variedade de benefícios, né, como eu falei, que impactam significativamente a forma como nós criamos, né, editamos e compartilhamos esses documentos, seja por meio de smartphones, tá, computadores, beleza? Alguns benefícios que a gente pode destacar, né, nesses processadores de texto são a facilidade de edição, né, que a gente pode editar as coisas hoje de forma, né, em tempo real, né. A gente pode fazer uma colaboração remota, né, ou seja, várias pessoas editando um mesmo documento, tá. A gente pode estar trabalhando armazenamento em nuvem, automatização de tarefas, que é muito importante, publicações online, tá, e a integração com outras ferramentas, né. Antigamente a gente tinha uma certa dificuldade que certos editores de texto, arquivos que a gente gerava, né, a gente não conseguia ter uma compatibilidade com, por exemplo, outro sistema operacional ou outro tipo de editor de texto. Hoje, né, os desenvolvedores de software eles vêm trabalhando para estar sanando esse problema e trazendo uma maior integração, né, desses editores de texto para a gente. Aqui eu trago alguns exemplos, né. Os exemplos que a gente pode destacar de aplicativos, né, são os mais comuns. A gente tem o mais comum, que é o Word, né? Ele é um pacote que é desenvolvido pela Microsoft, a mesma empresa, né, que desenvolveu o sistema operacional Windows, né, o sistema mais populacional do mundo, tá? Mais popular, desculpe. Aqui a gente tem o Google Docs, que é uma versão do Word, né, muito parecida, sendo que ela é em nuvem. Aqui a gente tem o LibreOffice. O LibreOffice ele é uma ferramenta que ele já vem no sistema Linux, tá? Que o Linux é um sistema muito utilizado também, mas é pouco conhecido. E aqui a gente tem o WPS Office, que eu trouxe como exemplo de uma ferramenta que vocês podem estar utilizando no smartphone de vocês, tá? O WPS Office ele tem um pacote gratuito, vocês podem baixar na Play Store. E ele vem com um pacote completo trazendo o editor de texto, que no caso seria o Word, tá? Uma réplica do Word. O PowerPoint para apresentações e o Excel, tá bom? Aqui eu vou destacar os principais recursos que os editores de texto, né, eles têm em comum, né? Eles têm estilos de texto, tá? Que a gente pode estar selecionando negrito, itálico e sublinhado, tá? Eles possuem títulos e subtítulos, né? É muito importante isso, porque eles fidelizam a hierarquia para a organização do conteúdo, né? Aqui vocês podem observar que nesse slide a gente tem um sistema hierárquico organizado como editor de texto, tá? Por mais que seja a apresentação, mas a gente está vendo aqui que os títulos e subtítulos seguem uma hierarquia, né? Com a letra maior, né? Uma letra caixa alta, uma letra em negrito, e abaixo, né, já vem um subtítulo. Aqui muito importante também são as cores e fontes, né, que a gente serve para personalizar a aparência do nosso documento. Em questão de automatização a gente pode destacar os templates, tá? Os templates são o que? São os modelos pré-prontos que a gente pode usar essa pré-formatação para estar utilizando no nosso documento e gerando algo mais rápido, tá? De acordo com o tipo de documento que a gente quer. Dentro da automatização a gente também pode trabalhar na questão dos estilos, né? E esse estilo a gente pode aplicar consistentemente dentro da formatação em um documento inteiro, né? A gente pode pegar, por exemplo, um documento que tem 10 páginas, eu configuro a primeira página e em seguida eu dou a mesma formatação, né? O mesmo estilo para as páginas seguintes. Isso é o processo de automatização dentro de um editor de texto. Agora, em relação à colaboração e integração, né? Como eu falei, é um sistema muito importante dentro dos editores de texto hoje em dia, né?
é a questão do compartilhamento de documentos, né? Ele facilita a colaboração entre colegas, ou seja, eles têm a possibilidade de deixar uma sugestão no texto, por exemplo, né? Eles podem estar editando o texto juntos em tempo real, tá? E isso facilita bastante. Antigamente a gente teria que pegar o texto, né? Editar ele, levar na casa do colega, descarregar esse texto no computador do colega para fazer as alterações devidas, tá bom? A questão de importação e exportação também está integrada no armazenamento em nuvem, né? Essa integração ela permite que haja uma compatibilidade com outros aplicativos dos pacotes de escritórios, tá bom? Por exemplo, eu dei o exemplo do WPS Office, né? O WPS Office ele é integrado hoje em dia com o Google Docs, por exemplo. Então você pode pegar e gerar um arquivo dentro do WPS e importar para dentro, né, do pacote do Office, tá? Acessibilidade e inclusão é uma coisa bastante discutida, não é de hoje. E hoje em dia todos os aplicativos editores de texto, né, ou grande maioria deles, eles trazem recursos, né, para pessoas com deficiências, né, leitores de telas, né, e comando de voz para deficientes visuais, tá? E a questão da inclusão, a gente pode destacar a personalização de configurações, né, para entender as necessidades individuais. A gente pode ver isso dentro do sistema operacional, como exemplo, uma pessoa que é canhota, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que utilizam o computador são destros, mas dentro do sistema operacional, hoje em dia, vem com a função que você pode personalizar o mouse para uma pessoa que é canhota, tá? Então, é uma função que também tem dentro do sistema operacional e tem outras funções dentro dos editores de texto que a gente pode tá utilizando por meio de inclusão, né? Eu posso citar até um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, uma pessoa que possui baixa visão ou uma pessoa que tem fotossensibilidade. Ela pode ativar o modo escuro, né, para facilitar na leitura. Aqui eu vou dar um exemplo bem simples, né, um estudo de caso, né? Por exemplo, foi determinado que uma equipe de TI ela fizesse uma documentação técnica, né? Então eles vão utilizar um editor de texto, né, para especificar e documentar procedimentos, códigos, especificações técnicas e os benefícios que essa documentação técnica pode gerar por meio de um editor de texto, né? São os recursos de formatação e organização que são inerentes nele, juntamente com a capacidade de incorporar gráficos, né, tabelas e tornar mais fácil criar uma documentação técnica clara e compreensível para ser utilizada posteriormente, né, por outras pessoas, outros técnicos e engenheiros, né? Nesse caso é um estudo de caso de profissionais de TI, então seria dessa forma. Então a gente conclui que a exploração contínua das capacidades dos aplicativos processadores de texto é crucial para garantir que os indivíduos, né, e as organizações teriam o máximo de proveito dessas ferramentas, né? Vou destacar novamente outros pontos positivos, né? O aumento da eficiência por meio do editor de texto, melhora na qualidade do trabalho, né? Inovação na comunicação, adaptação às necessidades específicas, fomento à criatividade e integração com as outras ferramentas, tá? Bem, pessoal, em relação aos editores de texto, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu e o João Lucas, a gente preparou uma atividade bem bacana, tá? No final do módulo para vocês integralizarem todas essas mini aulas que a gente está fazendo, tá? E espero que vocês obtenham bastante sucesso. Valeu, um abraço.